Olá, olá. Então agora Lala responde. Eu comecei na verdade no meu perfil, é tudo muito complexo. Eu achei que eu estava aqui na página, mas eu estava lá no perfil. Então quem tiver lá no perfil, por favor, se mude aqui para a página. Então eu estava dizendo que tem várias perguntas que são relacionadas ao momento político. Por que a gente não aproveita esse momento para fazer mudanças? Por que se a economia colaborativa é uma forma de expandir conexões culturais sem precisar do sistema político partidário atual? Essa foi uma pergunta do Eduardo Ritti. A anterior foi da Larissa Almeida. O Eduardo é alguém com quem eu ainda quero fazer coisas juntas. Ele é um super especialista em audiovisual. E a Lani Geldi estava falando sobre leis de incentivo federal. Então deixa eu contar que a primeira coisa que eu percebo, que é super importante para a gente saber para que serve uma futurista, é que a gente não muda, não faz as mudanças todas porque acha que não dá. E aí não começa a tentar. Então, a coisa importantíssima é a gente perceber o que é que está acontecendo nessa transição e o quanto é importante, sim, a gente tentar e a gente mudar as coisas. E o que é que está acontecendo? Essa transição, acho que vocês já devem ter visto em algum vídeo meu, se não, dá uma olhada lá nos programas que eu estou fazendo do canal do YouTube. Essa transição, ela revela que a mudança do modelo político é inevitável. Porque toda vez que muda o jeito que se organizam, muda o modelo político e o modelo econômico. Então, foi assim, por exemplo, que aconteceu na passagem da monarquia para a república, de uma economia à base de escravos para a Revolução Industrial, e a mesma coisa vai acontecer agora. Então, por que a gente não faz? Eu acho que a principal coisa é que a gente não acha que dá. E porque a grande mídia, até mesmo a universidade, às vezes não estão divulgando e contando tudo que já existe de ferramenta para que a gente possa ter um outro mundo com outro modelo político e econômico agora. Então é fundamental que a gente o tempo inteiro esteja contando a partir do maior número possível de mídias, das nossas páginas, nossos twitters, etc., que sim dá, porque aí a gente acelera a mudança. Então eu queria te pedir, isso aqui a gente chama de juramento Kudê, e ele é assim, porque é que nem o juramento vulcano. Eu, por sorte, tive uma filha, porque se eu tivesse tido um filho, talvez ele se chamasse Spock. Então, o juramento vulcano que eu peço que você faça é que você vai prometer que o máximo que der, você vai mostrar em todas as mídias que você tiver, todos os casos que você conhece que mostram que um futuro, outra maneira de fazer, outro modelo político, etc., é possível agora sim. Então, a gente tem uma pesquisa grande sobre isso, que foi feita inclusive com o movimento Vem Pra Roda, e a gente vai mostrar. Mas já imaginou que legal? Se todo dia cada um se comprometer a mostrar uma iniciativa, como as nossas cidades, como o update, como o jogo da política, todas essas, como a P2P Foundation, todas essas coisas que já são futuro. E aí, se a gente soubesse disso, que já tem ferramentas, que já tem, como no movimento das Sharing Cities, olha lá a revista Shareable. Vou pedir para a Cris depois ir botando essas referências aqui enquanto eu vou falando, se ela puder ir botando as referências. E tudo isso mostra para a gente que é possível, sim, a gente fazer... Eu não gosto da palavra revolução, sabia? Eu gosto mais da evolução. Então, da gente ter outras maneiras de fazer as coisas agora. E a pergunta do Eduardo sobre se economia colaborativa é uma forma de fazer coisas sem precisar do sistema político partidário atual, claro que é.
Na verdade, é até mais do que isso, porque o que a gente está vendo é que com essa combinação de 4 economias, que talvez o melhor nome não fosse nem de economias, fosse de 4 dinâmicas, que é a criativa, a compartilhada, a colaborativa e a multimoedas, que considera recurso não sendo só monetário, financeiro. Com isso, a gente consegue realmente fazer uma gestão distribuída de qualquer coisa, de uma iniciativa, de um empreendimento, de um território e até vai chegar um momento das cidades, das nações, etc. Então, a tendência é que isso realmente avance. E em relação a exemplos práticos de economia criativa, vou pedir aqui também para a Cris entrar lá no meu perfil e avisar as pessoas que a gente está na página. Já fiz. Tá. Que legal. E aí a coisa vai avançar, porque do jeito que está posto, mesmo se os governos fossem excelentes, não dá conta, sabe? Porque antes o mundo era pequenininho assim, e sendo uma bolinha pequenininha assim, era possível alguns poucos darem conta do recado. Só que agora é um mundão imenso, e não tem como, só o coletivo vai poder dar conta do coletivo. E é importante a gente saber disso logo e começar a se organizar e usar essas ferramentas todas da colaboração. Depois eu tenho aqui uma outra pergunta do Carlos Martins, do Cadu, que ele queria saber exemplos de economia criativa. Bom, exemplos de economia criativa, primeiro eu vou lembrar um pouquinho o que é a economia criativa. E economia criativa é, de uma forma muito simples, tudo aquilo que é feito a partir de recursos não monetários. Então, quer dizer, de recursos não monetários, desculpa, de recursos não tangíveis. Então, mas de recursos intangíveis, cultura, criatividade, comunicação, etc. Então, tem várias escalas de exemplos de economia criativa. Você tem, por exemplo, numa escala muito pequena, você tem exemplos de um negócio que pode se diferenciar pelo conhecimento e cuidado que você tem com os clientes. É um valor não é na coisa em si, mas na tua relação. Então, tem, por exemplo, alguém que faz marmita e só que conhece muito bem seus clientes. Então, um está de regime, não vai tanto arroz, vai mais alface, o outro é vegetariano, não vai bife, vai ovo, e por aí vamos. Depois, a gente pode imaginar um outro exemplo que é de... e tem exemplos incríveis, assim, se você for olhar, por exemplo, todo o trabalho que a Miriam Rocha e o pessoal do Sebrae da Paraíba fez, vou pedir para a Cris botar também a referência, é impressionante. E aí eles vão em cada cidade e mapeiam tudo que tem ali de bacana. E foi com isso, por exemplo, que eu conheci uma coisa genial, que era o Batista e sua turma. Quem já viu palestra minha talvez tenha visto esse exemplo, porque eu amo. Que eles eram pedreiros e eles faziam forró de humor. E era genial, mas pouca gente conhecia. Aí, por causa das novas tecnologias e de financiamento colaborativo e do Sebrae, eles conseguiram fazer DVD do trabalho deles, ficaram conhecidos e assim ganharam escala. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito com a economia criativa, ela em geral anda combinada com as novas tecnologias, porque recursos tangíveis precisam de um processo para que eles possam ser aproveitados, não é assim? Se você tem uma mina de ouro, de petróleo, ela precisa, para poder gerar valor, ela precisa de uma mineradora, uma coisa assim. E a mineradora, digamos, de talentos e de recursos intangíveis são as novas tecnologias que permitem que a gente exponencialize. Daí a gente tem economia criativa, por exemplo, eu diria que são todas as cervejas artesanais. São um exemplo também muito legal de economia criativa e de economia compartilhada,
porque elas usam, elas na verdade estão dirigidas a nichos por afinidade e por aquilo que elas, pela comunidade a qual elas servem, que se identifica com o que aquela cerveja faz. Eu lembro que no Nordeste tinha uma cerveja com mandacaru, imagina que legal. E elas também são um case muito interessante por causa do compartilhar. Elas não têm uma infraestrutura própria, elas se viabilizam porque elas usam a infraestrutura de cervejarias já existentes, ou elas se juntam em várias para criar uma mesma infraestrutura. Então é um exemplo muito bacana. O que mais tem de exemplo de economia criativa? Você tem, nem todo exemplo de economia criativa é pequenininho ou ligado ao bem comum. Você tem, sei lá, a Disney é economia criativa, tem um monte de coisas com uma escala nada alternativo, pequenininha. E tem cidades inteiras. Um dos casos que eu acho interessantes é Detroit. Detroit se reinventou totalmente à base da economia criativa e também do compartilhar. Tem um livro que eu acho que dá para baixar, que chama Share or Die, Compartilhe ou Morra, que foi feito pelo Neil, que é o criador da Shareable, que eu já dei esse exemplo, que é muito bacana, a Shareable, e que é essa revista eletrônica, você pode se inscrever lá e recebe sobre compartilhar. E lá tem um dos artigos desse livro, Share or Die, que conta como foi que Detroit se reinventa como uma cidade criativa. A gente tem alguns casos aqui também, tem, por exemplo, Friburgo, muitas das cidades que estão ligadas à moda, Friburgo com toda a coisa da lingerie, Paraty é um exemplo, Cabaceiras é um exemplo, na Paraíba, porque ela serve como cenário para audiovisual. E que mais? Exemplo de economia criativa, se eu for te contar mesmo, é quase tudo, porque tudo aquilo cujo valor principal está nos intangíveis. Então, a coisa importante, note, quando eu estou falando de economia criativa, eu não estou falando de indústrias criativas. Indústrias criativas são aqueles 11 ou 13 setores. Eu estou falando de tudo, da importância da gente dar valor aos intangíveis no negócio que a gente tenha, seja ele qual for. Eu sempre brinco dizendo que até ovo pode ser economia criativa se você vender o ovo da galinha feliz. E deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Guilherme de Souza. Olha, ligado à mobilidade urbana, vamos fazer aqui um exercício, Guilherme. Vou te contar um projeto muito bonito que é da Nanda, que é uma das pessoas que participou da formação da fluxonomia e que é um projeto que é bem 4 novas economias. Ele é um projeto para criar espaços onde os ciclistas, por exemplo, possam se trocar. E porque esse é um dos problemas, né, para quem é ciclista. Então, eles fizeram toda uma coisa baseada em economia compartilhada e numa troca de valores, porque tem um monte de vestiários ociosos em academia, em cabeleireiro, em loja, em tudo que você possa imaginar, e que poderia achar bacana que tivesse um público novo circulando lá dentro. Então, em vez de você ter que criar esses espaços só para que o ciclista possa tomar banho, vai usar algo que já tem, a economia compartilhada e colaborativa. E depois, em relação à mobilidade, a primeira coisa seria, por exemplo, a economia criativa. Uma das coisas que a gente podia fazer juntando o criativo, compartilhado, colaborativo e tal, seria, mais uma vez, a gente usar nosso potencial coletivo para defender essa causa. Então, se todo mundo fizesse campanha, eu quero diversidade de mobilidade urbana,
com mais ciclovia, com mais carona, com mais coisas assim, a gente mostraria o quantos de nós queremos isso. Isso tudo ganharia força. Tiane, pois é, o projeto da Lala é o Cobike, que é maravilhoso. Obrigada por dar aí a deixa, Tiane. Eu não sabia até que ponto a Nanda ia gostar ou não que eu contasse o nome, mas se ele já está rolando, vamos lá, é o Cobike, é fenomenal. E aí o Cobike também vai fazer encontros para que os ciclistas possam trocar informações. Então isso é uma outra forma de economia colaborativa. Que trajeto você usa? Você faz? Como é que você resolve essa questão? Como é que você faz isso e faz aquilo? Então usar o colaborativo para isso. Uma coisa legal da economia criativa, você imagina quantos negócios podem se originar também se existem encontros entre as comunidades. Você pode gerar resultado de todo tipo. Você pode gerar resultado de fazer novos amigos, de fazer alianças, de eventualmente achar até um namorado, namorada, ou coisa assim. E você pode fazer novos negócios, porque você tem uma comunidade de afinidade, desde que você tenha um mecanismo de convergência disso tudo. O que mais de 4 economias e mobilidade? Eu acho que fazer mecanismos de usar a inteligência coletiva, né? Como já acontecem, tem muitas ferramentas de mapear quais os melhores caminhos. E uma das coisas que eu faria, por exemplo, como chamada é: o que é que você já conhece que pode facilitar a mobilidade? Porque vocês já notaram, galera, a coisa que eu mais me dedico é ver aonde tem recurso desperdiçado. E aonde tem muito recurso desperdiçado é em tudo que a gente não usa bem, de tempo, de espaço e tal. Agora, vocês já imaginaram as nossas redes sociais convergindo interesses? E em vez da gente brigar um com o outro, porque um é assim, o outro é assado, um falou disso ou daqui é assado, ou ficar só com coisas que nem sempre são, que é um espaço público, na verdade, né? A rede social. E às vezes fica com coisas que não são tão do bem comum. Se a gente usasse isso tudo para fazer essas campanhas, uau, a coisa seria fenomenal, fenomenal. E eu estou vendo que chegou aí Pablo Medina, que é de Tarija, na Bolívia, e que é um orgulho. Para mim é um orgulho tremendo, porque ele é um dos caras que aplica super bem todas as coisas da fluxonomia 4D. Lá em Tarija, vários empreendimentos combinando essas 4 novas economias. Pois é, o Eudes D.O. está dizendo aqui que ele gostou da ideia de convergir. Essa coisa de convergência é onde eu tenho mais visto que a gente precisa botar fé. Porque é muito tempo, gente, que a gente usa. Vocês sabem, né, daquela conta de quanto tempo a gente gasta no mundo vendo televisão? E que é 1 trilhão de horas? 1 trilhão de horas. Dava para fazer 10 mil Wikipédias. E agora que estamos em época de Olimpíada, eu também fiz as contas de quanto tempo a gente, na época da Copa, quantas horas dava o tempo de assistir um jogo. E apenas um jogo de 2 horas dava 27.600 anos. Já imaginou tudo que dá para fazer em 27.600 anos? Então, se a gente converge o nosso tempo, as nossas redes, etc., para essas causas comuns, para quem já achou solução para quê? Para mostrar só as coisas legais? Uau, isso é fenomenal. Primeiro resultado fenomenal seria isso de mostrar que é possível, que como eu falei no começo, como futurista eu percebi que a principal coisa é que a gente não começa porque acha que não dá. Segunda coisa que aconteceria é que a gente teria como convergir toda essa informação e usar e convergir a inteligência coletiva para a solução de problemas. E olha, eu fico super feliz que vocês ponham aí comentários que vocês acham bacana o trabalho e tudo, mas aproveita, me faz perguntas. Então eu vou indo aqui para algumas perguntas que eu já tinha. Bom, tem gente se perguntando aqui
como é que a gente se prepara individualmente para a transição? É uma pergunta legal. Primeira resposta é que o jeito da gente se preparar individualmente é não estar só, é estar junto. Porque a primeira coisa que caracteriza estes tempos novos é que não dá mais para fazer sozinho, sabe? Então, aquele mito do empreendedor solitário, o self-made man, que faz tudo sozinho e tal, isso aí é século XX, galera. Século XXI não rola. Então, a gente precisa se juntar. A gente precisa achar a turma e a gente precisa ter com quem fazer e com quem ter acompanhamento de processo. Porque, claro que uma mudança desse tamanho não é uma mudança que se dá da noite para o dia. Apesar que ela é exponencial. Então eu quero contar para vocês que a gente não está tendo noção do quanto isto vai acontecer rapidamente. E aí, o que a gente dá conta individualmente? Primeiro, a gente precisa estar preparado para isso internamente. Então eu não conheço ninguém que esteja ligado à transição e que esteja ligado às novas economias, etc., que não esteja super empenhado num processo de autoconhecimento, de autotransformação, etc., que tem várias facetas. Eu brinco, e no livro novo eu falo bastante disso. O livro novo, daqui a pouco eu vou começar a contar ele em pedacinhos aqui na internet. Mas por enquanto ele só está escrito, ele chama Desejável Mundo Agora. E no livro a gente fala que uma das coisas que foi super importante na transição foi a gestão do pôr para dentro. Sabe o que é isso? Pense o seguinte: qual é o único espaço onde você tem autonomia total? Ali dentro é você que manda. Este espaço é você mesmo, seu corpinho e sua cabeça. Então a gestão do pôr para dentro começa, por exemplo, que também é outra coisa que a maior parte das pessoas que eu conheço que está ligada à transição, a movimentos criativos colaborativos lá, também está cuidando de alimentação e essas coisas. E outro dia eu encontrei com com o Thiago Matos, da Perestroika, sou fã deles. E o Thiago emagreceu 22 quilos, porque ele viu que a pessoa viver só à base de hambúrguer e cerveja podia ser divertido, mas não era muito sustentável. Então, gestão do pôr para dentro, de alimentação, de tudo que você ingere, mas ingerir não é só o que você põe para dentro da boca, ingerir é sobretudo o que você põe para dentro da cabeça. Então eu, por exemplo, há muito tempo que eu já não sou consumidora de mídia de massa. E, sobretudo, não sou consumidora de violência. Ainda mais quando eu me interesso muito por nova ciência, física quântica, campos de ressonância mórfica e tal. E quando a gente vê tudo isso e percebe o quanto a maneira que a gente tem de observar as coisas influencia as coisas, aquilo de onde está a tua atenção e a tua intenção, você corrobora para que a coisa exista. Aí eu falei, não, violência não vai rolar, porque são muitos mundos. Então eu não sintonizo nesse, eu sintonizo em outros mundos do colaborativo, etc., porque é nisso que eu quero que a minha energia resulte. Que mais para preparar para a transição? Presença. Isso acho que é uma das coisas muito importantes hoje em dia, porque como a gente está num fluxo exponencial de tudo, de informação, de conexões e tal, é super importante que a gente consiga estar presente. Eu sou futurista, agora sabe para que serve ser futurista? É para ter presentes melhores, porque o presente é a única coisa que existe. O passado está passando o tempo inteiro, o futuro sempre vai estar chegando e nunca chegará. E o que é que tem mesmo? É o presente. E a gente pensa em futuros para ter um norte, para ter algo para enxergar novas possibilidades e se orientar por elas. Mas o objetivo principal é o presente, é a presença. Então, são todas as técnicas de estar presente, de trabalhar todos os sentidos, de trabalhar tudo que for de meditação, de yoga, de movimento, de todas essas coisas. Aí a Sami, estava aqui, pegou o gancho, Sami, ou O, não sei se Sami é a Sami ou o Sami, depois você me conta. Qual é o papel do artista nessa transição?
Excelente pergunta. Você sabe que eu sou artista na origem, né? E toda mudança, ela começa... Os artistas, eles são sempre aqueles que estão sintonizados com as possibilidades, com o desejo do coletivo. Então, eles são tremendamente importantes. E eles são, sobretudo, importantes se eles materializam visões de futuro positivas. Isso é uma das coisas que a gente olha no episódio que vai ao ar amanhã. Amanhã? Quinta-feira? Sim. Que vai ao ar amanhã. A gente vai falar sobre isso, sobre o quanto as imagens de futuro nutrem visões positivas. E essas imagens de futuro, em geral, são criadas por artistas. E elas inspiram pessoas. Então, vocês vão ver, por exemplo, a quantidade de imagens de coisas que existem hoje que foram antes sonhadas, como todas as coisas de telecomunicações e do digital e tal. E o artista, ele tem um papel fundamental também em mobilizar, em engajar. O ser humano não é burro. Ele se junta para ficar feliz. Ninguém se junta para ficar triste. A gente se junta para ficar feliz. E basta ver aquilo que tem mais capacidade de juntar pessoas e que tem uma fortaleza extraordinária, que é o carnaval, o futebol e a igreja. Então, o artista, se ele põe toda a sua beleza a favor, toda a sua linguagem, toda a sua capacidade de atração a favor disso tudo, aí ele acelera. E sempre foram, ao longo da história, sempre foram... Artistas sempre foram os que começaram a história toda. Então, no primeiro livro eu já tinha isso e no próximo tem também, que a gente muda as coisas fazendo manifestações. A manifestação quer dizer o quê? Em vez de você só ir lá fazer uma manifestação brava, dizendo eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, vamos fazer festas lindas, criativas, artísticas, aonde a gente resolve problemas. E é onde a gente mostra a capacidade e o potencial dos coletivos para já concretizarem essas coisas. Então, isso é uma coisa bem bacana da gente perceber que é possível. Aqui o Guilherme está me perguntando quando começa a próxima turma da Fluxonomia 4D. Que legal que você quer saber. E olha, eu te conto que eu estou extraordinariamente feliz, porque eu botava uma fé que ia dar certo e tal, mas eu não imaginava que ia dar tão certo. Foi incrível realmente o que a gente conseguiu. Já tinha sido lá na pós, que eu dei em Curitiba, de Economia Criativa Colaborativa, e agora a primeira turma que a gente teve telepresencial, foi incrível, eu fiquei muito surpresa, porque vocês não imaginam a quantidade de coisas que já aconteceram entre as pessoas. E a minha hipótese era de que a formação ia ser quase um pretexto para juntar todo mundo, porque é isso que a gente precisa, sabe, na transição. A gente precisa de comunidade. Isso foi uma sacada. Para estar em rede, a gente precisa também estar em comunidades, viver a rede zona e ter o cotidiano em comunidades. E surgiram iniciativas, muitas iniciativas e empreendimentos entre pessoas que nunca tinham se conhecido, de várias cidades. E teve uma quantidade de matches absurdo. Eu vou até pedir para a Cris me alcançar essas duas folhas aqui, que estão aqui pertinho, porque a gente teve uma imersão, e nessa imersão a gente chama de da match. Da match é quando rola uma parceria, uma ajuda mútua, um fluxo de recursos, uma iniciativa compartilhada, aí ó, isso aqui é uma das folhas do que deu de match concreto, de parceria mesmo, para valer, não é só de intenção, e só durante a fluxonomia, foram 2 cartolinas cheias de post-its. E aí, então, a próxima formação começa em setembro, mas a boa notícia é que a partir da semana que vem, a partir da terça, a gente tem um mini curso online
Então, primeira coisa que eu te recomendo, que aí apareceu escrito também, é entra lá no meu site, se cadastra quando abre aquele pop-up, ou tem do ladinho assim, quero receber conteúdo, você se cadastra para ficar recebendo as informações, receber o livro, saber tudo, e daqui a pouquinho a gente vai te informar onde que você inscreve para poder participar desse curso que vai ser durante 4 semanas, um mini curso online. E a formação ela é tele, né? Então ela tem toda a vantagem do presencial, porque ela é interativa, e as vantagens do online, porque porque fica gravado, você pode ver depois. Que bom, agradeço, Karina, que eu sou inspiração e que Floripa me ama, e eu amo Floripa totalmente. Gente, mais perguntas? Cris, tem perguntas por aí? Não, tá quietinho hoje. E deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de perguntas interessantes. Tem uma pergunta que sempre me fazem, que por que a economia criativa é tão essencial, é tão estratégica? Por que todos os nossos governos deveriam estar priorizando isso e a gente na nossa vida e tal? Então eu queria dizer que a primeira razão é óbvio. Quando você tem a economia tradicional, essa economia tradicional ela está baseada em recursos tangíveis como coisas, terra, ouro, petróleo, se consomem com o uso. Quando eles se consomem com o uso, eles se esgotam. Então, a ideia é de escassez. E como aí fica escasso, então o modelo é de competição. E é o que a gente tem vivido. É uma economia de consumo, competição e escassez. Só que tudo aquilo que está ligado às novas economias tem como característica a desmaterialização, né? Desde a economia criativa, onde o principal valor daquilo que se produz está nos intangíveis, está na linguagem, está na criatividade e tal, até a economia colaborativa, compartilhada e tal, que usa as tecnologias, tudo isso está ligado ao desmaterializado, que pode então ser exponencial, não é linear. Porque maçãs a gente produz uma, mais uma, mais uma, mais uma, e consumiu, acabou. Então é linear, consumível e escasso, então nós vamos brigar. Mas conhecimento, por exemplo, não. Quanto mais você usa, mais tem. Então, a maçã não dá para dividir entre 7 bilhões de habitantes, um conhecimento dá sim, e por isso é tão estratégico. A outra razão pela qual é estratégico, e aí eu vou falar de economia colaborativa, vou usar isso para fechar, daqui a pouco a gente vai fechar. Tem uma pergunta boa, Kelly, do advogado do futuro, vamos chegar aí. A outra coisa da economia colaborativa, que é uma chave, é que neste mundo exponencial, a gente fica muito fragilizado porque a gente não é exponencial. Então o mundo vai indo embora e a gente não consegue dar conta. E então, a questão, se a gente está junto, economia colaborativa, cada um faz um pouquinho e ganhamos escala, não foi assim que foi feita a Wikipédia, por exemplo? Aí a gente consegue resultados extraordinários com não tanto esforço. Por isso ela é tão importante. E aí, Kelly, advogado do futuro, ótima sua pergunta, muito obrigada por ela. Nós estamos vivendo um impasse em geral. Esse impasse é fruto do fato que a nossa mentalidade já mudou, a percepção do que é o futuro já mudou, mas as estruturas ainda não. Então, a gente não consegue avançar, porque já mudou o que a gente quer fazer, só que os comos ainda são antigos. E alguns dos comos que mais complicam a vida de todo mundo são os comos ligados a direito, às normas, aos procedimentos e tal. Porque, por exemplo, toda essa parte, economia criativa, existem maneiras de atribuir valor para o intangível? Não. Então, isso era uma das coisas que seriam necessárias. E
A Paty aqui está falando que ela trabalha na área social, por exemplo, né, Paty? Você que trabalha na área social, quando você tem que fazer um relatório, como que você vai poder mostrar de fato o impacto daquilo que você faz? Porque a gente só tem maneiras de medir impacto que seja quantitativo, monetário e tal. Então, uma das coisas que a gente precisa é desenvolver novas métricas. Outras das coisas que a gente precisa são novas normas. E essas métricas, elas são necessárias para poder também ter novas formas de tributação. Porque a economia colaborativa, compartilhada, etc., ela não paga imposto. Então, os governos ficam bravos com ela em vez de adotar, exceto alguns países mais avançados, como a Coreia, por exemplo, que tem casos interessantíssimos. E para que isso seja possível, precisa de novas normas. Quem vai fazer essas novas normas, Kelly? Somos nós. Não vai dar para a gente imaginar que o governo vai inovar. Então, por exemplo, eu trabalho ainda bastante com governos, com instituições de fomento como o Sebrae e tal, e eu tenho uma admiração profunda por eles, porque eu não aguentaria um dia de toda aquela burocracia e aqueles procedimentos. As pessoas praticamente não conseguem trabalhar, elas só ficam cuidando da burocracia. Eu noto que isso consome, sei lá, acho que uns 60%, 70% do tempo. E com certeza 100% do tesão. E então, a gente precisa reinventar essas coisas. A 8666 não tem resolvido, pode ter despiorado, mas não resolve a questão da corrupção. Resolveria a questão da corrupção, por exemplo, tornar tudo transparente. E o direito que a gente tem é um direito que é, digamos, taxonômico. Você imagina cada circunstância, cada tipo de atividade, etc. E para cada tipo de atividade, para cada circunstância, uma solução. Só que isso é impossível para o futuro, porque o futuro é de infinitas possibilidades, até mesmo as profissões. Eu já, na minha vida, nunca encaixei nenhuma daquelas modalidades, sabe? De quando a gente põe que tipo de iniciativa eu me encaixo. Eu não me encaixo em nenhuma. E a gente precisa, então, sair desse direito taxonômico e ter um direito que seja mais baseado em grandes princípios. Eu acho que a gente vai voltar a ter umas coisas como uma carta magna, sabe? Com poucos princípios comuns a todas as pessoas. E eu lembro sempre nisso do Isaac Asimov, que eu adoro, que para quem não conhece, é fenomenal, tá? É um escritor de ficção científica maravilhoso, Isaac Asimov. E ele criou as leis da robótica, que são leis que os robôs têm que seguir e que são incríveis. Até hoje, ninguém conseguiu um caso em que essas leis da robótica, que são muito poucas, será que são só 3? Eu vou olhar. Elas são fenomenais e elas funcionam. Então a gente precisa ter algumas normas que funcionassem em geral. E finalmente, claro, o direito precisa ser um direito preparado para outras formas de propriedade, para a propriedade coletiva, para o foco não no proprietário ou no Estado, mas no bem comum, porque o direito antes defendia o Estado, na época da monarquia, depois ele passa a defender a propriedade, nesse momento capitalista, e no próximo ele tem que passar a defender o bem comum. Pois é, Kelly, então, você que é advogada, junta aí as leis da robótica com direito e pensa o que é que dá para fazer. E a Paty, você pediu exemplos de novas métricas. Paty, você sabe que eu trabalhei bastante com terceiro setor também, né? E eu venho das artes, e nas artes sempre aquele problema que no setor cultural ninguém sabe o valor real da cultura. Então e quando eu trabalhei com governos e com instituições de fomento e nas Nações Unidas e tal, e sempre defendendo isso de, galera, o futuro é diferente, nós precisamos ter outras prioridades, a estratégia são as novas economias, as novas dinâmicas, etc.
eu notei que batia na trave porque não tinha maneiras de atribuir valor ao que não é monetário quantitativo. Então foi aí que eu comecei a estruturar o 4D. Na verdade, o 4D eu observei ele sobretudo no terceiro setor, porque eu tive a sorte de trabalhar com os prêmios, e observando os prêmios eu vi que era premiado quem trabalhava com recursos que fossem multidimensionais e com resultados multidimensionais. Então, recursos não só monetários, mas também culturais, ambientais, sociais, e principalmente dando resultados assim. Então, quem era premiado não era só cultural, ou só empreendedor, ou só educacional, era tudo junto. E quando a gente vê aquilo que realmente importa, nota que está nessas 4 dimensões. Então a gente, com a visão 4D e com a fluxonomia 4D, criou maneiras de atribuir valor para as 4 dimensões. Te dou um exemplo de valor na dimensão social, é reputação. Reputação é um valor extraordinário. Outro valor da dimensão social é o número de conexões que você tem, a quantidade. Quando você, por exemplo, vai fazer um relatório, você precisa ser capaz de dizer quanto de autoestima. Isso no teu relatório, por enquanto, você não tem como dizer, olha, eu aumentei em X% a autoestima, a confiança, o reconhecimento e a valorização dos conhecimentos locais. Eu aumentei em X%, isso é a dimensão cultural, por exemplo. Eu aumentei em X% a autonomia das pessoas, a capacidade de cogestão e tal. Ou dimensão ambiental. Olha, o meu projeto dá resultados de compartilhamento de espaços e que otimizam, então, em tanto. De aproveitamento de resíduos que são reciclados para arte, que então resulta em tanto. Então a gente foi... E tempo, por exemplo. O tempo é uma coisa que não entra na medida de valor, gente. Pelo amor de Deus, como pode ser isso? Pensa, o petróleo levou bilhões de anos para ser feito e vai levar um tempão, milhares, para poder reverter os efeitos, e ele, no custo dele, não entra esse tempo. Então o tempo tem que entrar. E olha, a Aline aqui está perguntando como trabalhar com jovens do ensino médio. A primeira coisa que seria necessária, eu acho, é trabalhar com eles, porque você sabe que a fluxonomia é um nome que eu inventei aí para uma combinação de estudos de futuro com foco em futuros desejáveis, porque futuros desejáveis são importantíssimos. Isso não é achismo não, galera, isso é pesquisa, tá? Lá na última página do meu livro tem lá, e também está no programa do Transição, agora, vambora, tem essa explicação de um dos primeiros futuristas que mostra o quanto a visão de futuro positivo é importante na ascensão ou declínio das civilizações. Então, com os teus jovens, primeiro, trabalho positivo, pelo amor de Deus, juramento 4D para mim aqui. Não adianta só ficar vendo problema. Quando a gente trabalha soluções, a gente encontra dentro da solução já o problema está descrito, então a gente revela o problema, que é uma coisa sempre muito importante, conscientizar, conhecer problemas, mas quando só fala o problema, todo mundo fica paralisado e não sabe o que fazer. Mas se você mostra a solução, se você vê qual é o futuro possível e desejável, você resolve as duas coisas. Então foca com eles a busca de soluções e o levantar de soluções e a criação de futuros desejáveis, que eles consigam enxergar outro mundo, que eles consigam co-criar esse outro mundo. Isso é a primeira coisa da fluxonomia. E o outro lado é ver como é que dá para trabalhar as 4 economias, né? Porque fluxonomia é visão de futuro, mais 4 novas economias: criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas. O que eu te ofereço? Eu te digo, entra no meu site, se cadastra, toda semana você primeiro recebe já o livro. E esse livro pode ser um livro legal para trabalhar com eles. Tem bastante gente que usou em escola,
porque ele tem uma visão da vida em 2042 de todas as áreas, como poderia ser outro governo, outra educação, outro jeito de morar, outra cidade, relacionamento, tudo. Numa visão otimista, que amplia possibilidades. Então, eles precisam saber que é possível. Pelo amor de Deus, promete para mim aqui no Juramento 4D que você vai, o máximo possível, deixar muito claro para eles que tudo é possível. Desde que a gente ache que é possível e comece a tentar, porque se a gente não tenta, realmente não fica possível. E então, se cadastra lá, você vai receber material. Você pode usar com eles essas sériezinhas que eu estou botando no canal YouTube para compreender a transição. Elas são curtinhas e simples. E para você ter mais elementos, tem lá vários vídeos e, claro, que eu vou te recomendar que você faça a formação. Afinal, a formação é a síntese de tudo que eu fiz nas últimas décadas, muitas, não vou contar quantas, trabalhando em 4 continentes e tal. E que aí eu vi como é que eu consigo resolver essa parada toda. Como é que eu consigo atender a todo mundo que vem trazendo questões e tal. E a minha solução foi essa. É essa formação, tanto pela parte instrumental, inspiracional, pela parte instrumental e pela comunidade que a gente está formando. E aqui o Décio Coutinho, que luxo, Décio Coutinho! Décio Coutinho, gente, é fenomenal, ele é da Secretaria de Estado da Cultura e ele é incrível. Parabéns, Décio, você faz aí uma gestão maravilhosa. Como é que a gente pode sensibilizar candidatos? Bom, olha só, eu acho que a gente precisa fazer perguntas para os candidatos em relação a... Deixa eu só pegar aqui um papelzinho. Cris, você me daria uma canetinha? Eu quero anotar aqui umas coisas. Eu acho que a gente tinha que fazer uma pergunta de como é que eles estão pensando em lidar com todas essas questões do colaborativo. Então, você em sua gestão vai priorizar a economia criativa, por exemplo, como estratégia para a inovação? Você na sua gestão está pensando em fazer o que em relação ao uso compartilhado? E você, em relação à sua gestão, está pensando em fazer como para que a economia colaborativa pode ser uma forma de gestão dos territórios? Você, candidato, está pensando em fazer como para que a gente possa ampliar o número de moedas e de formas de, por exemplo, de pagar impostos? Porque seria possível, não poderia. Daria para a gente, se hoje não pode pagar IPTU, pagar e contando histórias em creches públicas ou fazendo serviços assim. Então acho que a gente tem que cutucar para que eles percebam que isso existe. Na verdade, galera, a grande questão é que agora a marca principal da transição é uma inversão de binóculo. Porque da mesma maneira que no mundo, o mundo da tecnologia inverteu, mudou a câmera, agora a tela virou para você. Nós, o povo, somos os que estamos fazendo tudo. A gente somos milhões, bilhões em relação a gestores que são menos. Então eles precisam da nossa ajuda. A gente que vai ter que formular, a gente que vai ter que propor, a gente que já vai ter que provocar. E você, Décio, que está aí, né, em Goiás, e que a gente se conhece desde os tempos de Sebrae, você, por exemplo, pode ajudar contando o que é que seria necessário reinventar dentro do Estado. E a gente... O público, poderíamos fazer hackathons de tentar solucionar essas coisas. Então, a questão toda é como é que nós vamos trabalhar junto.
porque a coisa que é clara em relação ao futuro é que nenhuma área isolada vai conseguir se virar. A gente vai ter que estar junto. E esse é o lance de estar em rede. A gente sabe que não tem mais essa parada de nós e eles. É tudo nós. Não existe eles. Alguns estão perguntando se podem assistir depois. Pode sim. Depois a gente baixa isso e fica também aqui, né, Cris? Dá para assistir pelo YouTube mesmo, né? Para assistir de novo esse Lala Responde? Não, fica na página. Então, vai na página. Fica na minha página do YouTube e depois também a gente está botando lá no canal. Querem, na minha página do Facebook. Tá. A gente então, não está passando no YouTube ainda. Fica na página do Facebook e aí nós vamos baixar e vamos colocar todas elas no YouTube também. Porque o YouTube agora está sendo um pouco um xodó, meu. Eu estou adorando fazer esses vídeos sobre a transição. Amanhã vai sair um novo. E aí vai dar para assistir. Bom, tá chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a presença de vocês e dizer que, mais uma vez, que eu estou super dedicada a botar pilha nessa transição e de 4 maneiras. A primeira, compartilhando conteúdos. Começar pelo meu livro. Quer conteúdo? Se inscreve lá no site. Vai aparecer um pop-up, você se inscreve. Segunda maneira, o canal do YouTube. Tem um monte de vídeos lá, a gente está melhorando, está organizando e tal. Eu peço desculpas, assim, tem coisas ainda, a gente está melhorando bastante a nossa comunicação, mas eu fico tão dedicada a pensar e formular coisas que eu não sou muito boa nessa coisa da carinha das coisas, mas vou melhorar. E então tem lá os vídeos da transição, que são fenomenais. Terceira coisa, essa é a nossa conversa aqui semanal. E a quarta coisa, claro, é a Fluxonomia 4D, que a partir da semana que vem já tem um mini curso, que nem é tão mini, são 4 aulas, uma por semana sobre fluxonomia. E fica atento lá, por isso que é importante você se inscrever no site para ficar atento sobre como você pode participar dessas aulas. E em setembro começa a formação, o primeiro módulo, que é de introdução, que tem 3 meses. Então, muito obrigada. Marcos Barreto, que delícia que você está aí. Quanta gente legal, que maravilha. Muito obrigada e a gente se vê de novo daqui uma semana. Beijos e boa noite.